São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Terça-feira, acompanhe as manchetes que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Cabo Verde levanta obrigatoriedade de uso de máscara em espaços fechados. Foram detidos 5 indivíduos por indícios da prática de crimes sexuais e VBG. Sindicatos dos trabalhadores da Ilha da Boa Vista denuncia situação laboral catastrófica na ilha. Primeiro-Ministro anuncia a chegada do projeto Cidade Segura ao município do Tarrafal de Santiago. Navio Ocean Viking resgata mais de 94 migrantes no Mediterrâneo. Seleção de Santiago vence Brava e conquista a primeira edição do Interilhas Futsal Cup. Crioula News. Sociedade. Última hora. O Primeiro-Ministro anunciou que em Cabo Verde deixa de ser obrigatória a utilização de máscaras em espaços interiores fechados, designadamente de atendimento público, consequência de bons resultados produzidos na proteção sanitária depois de 2 anos de fortes restrições. O levantamento da obrigatoriedade de usos de máscaras efetua-se, no entanto, aos estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, como hospitais, centros de saúde, farmácias, clínicas e laboratórios, nos centros de dia e lares de idosos, nos estabelecimentos prisionais e nos transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos. Revelou ainda que deixa de ser obrigatória a apresentação de certificado de vacinação da Covid-19 ou de resultado negativo de teste para o acesso a atividades culturais, artísticas, recreativas, de lazer, de espetáculos ou eventos de qualquer natureza. Em consequência, acrescentou, a realização desses eventos deixa de estar condicionada à autorização prévia pelas autoridades sanitárias, mas também mas mantém-se a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação para efeitos de viagens interilhas e internacionais com destino a Cabo Verde. Ainda assim, o chefe do governo fez questão de alertar que a pandemia persiste com riscos advenientes, razão pela qual considerou ser necessário que todos tomem a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 para uma maior proteção, sublinhando que não custa nada e que só tem ganhos para a comunidade, já que as vacinas estão disponíveis. Ao considerar que Cabo Verde está entre os 5 países africanos com maior taxa de vacinação, Ulisses Correia Silva afirmou, entretanto, que o país se encontra entre os 15 mais afetados no mundo pela crise económica e social provocada pela pandemia, mas que doravante está a iniciar a recuperação económica, ainda num contexto extremamente difícil. O Ministério Público ordenou a detenção de um grupo de 5 pessoas sobre suspeitas da prática de crimes sexuais contra crianças e de violência baseada no género. A informação avançada por fonte do Ministério Público, que faz saber que em curso estão a investigação de 7 autos de instrução registrados na Procuradoria da República da Comarca da Praia. As 5 detenções implicam homens entre 30 e os 46 anos de idade, fora de flagrante delito, e contaram com o apoio das polícias judiciárias e nacional. Após a audição, aos arguidos foram aplicadas diversas medidas de coação, como interdição da saída do território nacional, proibição de contatos e aproximação com as vítimas, apresentação periódica às autoridades e afastamento da casa de morada de família. Na Ilha da Boa Vista, o Sindicato dos Trabalhadores revelou esta segunda-feira que a situação laboral
local é catastrófica e insiste na necessidade de instalação da Inspeção Geral do Trabalho na ilha. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Ilha da Boa Vista, Nelson Medina, fez esta afirmação em conferência de imprensa, denunciando situação laborais na ilha que vem se arrastando há já algum tempo, com vários casos de assédio nos locais de trabalho e violação dos direitos humanos. Entre as reivindicações estão violação de contratos de trabalho, funcionários não inscritos no Instituto Nacional de Previdência Social, trabalhadores que não estão sendo bem tratados pelas entidades, situações várias de assédio, principalmente nos hotéis, mas que as pessoas têm medo de denunciar por medo de represálias. Este representante sindical vai mais a fundo, alegando que há situações na Câmara Municipal da Boa Vista e noutras instituições de pessoas com contrato de serviço, principalmente na área da limpeza e na Delegacia de Saúde, onde há pessoas que foram contratadas na época de Covid-19 como maqueiro e condutores. Devido a estas irregularidades, porque passam os trabalhadores da ilha, Nelson Medina realçou que os sindicatos vêm recebendo queixas e reclamações por parte desses trabalhadores. Queixas essas que foram encaminhadas para a Inspeção Geral do Trabalho na Ilha do Sal, mas segundo o mesmo, a delegação da Ilha do Sal tem os problemas locais para resolver e não tem tempo para resolver os problemas da Ilha da Boa Vista. Quanto aos trabalhadores dos hotéis, o presidente deste sindicato caracteriza-o como uma catástrofe, porque empregam um maior número de trabalhadores que sofrem de tudo, principalmente as mulheres, de assédio dos colegas, de diretores, de subchefes e até de clientes, avançando que os mesmos trabalhadores sentem medo de represálias, o que leva ao avolumar os problemas. Finalizando, Nelson Medina descreveu a área da construção civil como uma selva, onde há pessoas que trabalham sem contrato, sem férias, por isso pede às pessoas que denunciem e se associem aos sindicatos para continuarem a lutar. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 4 casos novos positivos de Covid-19, resultante de 192 amostras processadas nos laboratórios nacionais. Com estes novos dados, o país passa a contabilizar 14 casos ativos, 55.541 recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, para fazer um total de 56.008 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O município do Tarrafal vai ser o próximo a receber a implementação de videovigilância no âmbito do projeto Cidade Segura, anunciou o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. O mesmo fez este anúncio durante a sua intervenção na sessão solene da Assembleia Municipal no âmbito dos 105 anos da criação do município, que começou com a disfunção do município de Santa Catarina em 1917 até os dias de hoje. Além das infraestruturas que são necessárias para melhorar a qualidade da oferta turística, nós colocamos Tarrafal como prioridade para o próximo projeto de cidade segura, que, a semelhança do que acontece hoje na praia, em São Vicente, na Boa Vista, terá a possibilidade de trazer sistemas de videovigilância, porque para termos turismo temos que ter garantias de segurança e garantias de tranquilidade. A este propósito, adiantou, o município vai receber 474 mil contos para até 2026 no âmbito do Programa Operacional do Turismo para investimentos na requalificação da zona histórica do MANC, infraestruturação da zona de desenvolvimento turístico integrado, miradouros e infraestruturação de requalificação de oferta turística. O Programa Operacional do Turismo para Tarrafal são 474 mil contos. Quero-vos dizer que, para além dos 319 mil contos, nós acrescemos 155 mil contos. Portanto, quer dizer que Tarrafal terá 474 mil contos até 2026 para investimentos na requalificação da zona histórica de Manque, infraestruturação das EDT de Altamira,
miradouros, infraestruturação de requalificação da oferta, reabilitação de locais e de zonas adjacentes para pesca e turismo, incluindo zona de ancoragem de ancoradouro de barcos e de barcos de recreio e iates. Orla Marítima do Tarrafal, requalificação do ex-campo de concentração, apoio na construção do pavilhão desportivo, instalação do Centro de Emprego e Formação Profissional, projetos hidroagrícolas, mobilização de água para rega e proteção social foram apontados como projetos a serem executados. Crioula News, Economia. A inspetora-geral das pescas assegurou no Mindelo que as 2 embarcações apreendidas no fogo com cerca de 3 toneladas de peixe capturadas de forma ilegal responderão por infrações graves a muito graves. Segundo a mesma fonte que falava em conferência de imprensa no Mindelo, o processo aplicado às 2 embarcações, uma semi-industrial e outra de pesca artesanal, apreendidas no dia 21 de abril na costa da ilha do Fogo, numa ação conjunta com a Polícia Marítima, com 3 toneladas de pescado, resulta de várias infrações. O responsável aproveitou a ocasião para lembrar que a partir de 1 de maio até 31 de outubro vigorará o período de defesa da lagosta costeira e apelou quem tem lagosta armazenada que se dirija à Inspeção Geral das Pescas em São Vicente ou às delegações nas diferentes ilhas para fazer declaração prévia do estoque e evitar a apreensão. Crioula News, Ambiente. Os microplásticos que poluem os oceanos podem ser veiculados para germes patogénicos terrestres que provocam doenças em organismos marinhos e seres humanos, concluíram cientistas da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. A investigação publicada no boletim Scientific Reports é a primeira em que se admite que os microplásticos, fragmentos com tamanho inferior a 5 milímetros, podem disseminar doenças transmitidas por organismos como Toxoplasma gondii e Cryptosporidium ou Giardia, que podem chegar aos seres humanos através do consumo de marisco. O Toxoplasma gondii é um parasita que se encontra nas fezes dos gatos e que já infectou muitas espécies oceânicas com a doença toxoplasmose, com espécies de golfinho, ou seja, como espécies de golfinhos e focas, além de provocar doenças prolongadas em seres humanos e problemas reprodutivos. Cryptosporidium e Giardia provocam doenças gastrointestinais e podem ser fatais para crianças e pessoas imunocomprometidas. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. A embarcação de salvamento Ocean Viking resgatou esta segunda-feira mais de 94 migrantes no mar do Mediterrâneo, entre os quais um bebê de 1 ano, 47 menores não acompanhados e 2 mulheres
anunciou a organização não-governamental SOS Mediterrâneo. O salvamento surge na sequência de outro resgate efetuado no domingo, em que este navio resgatou outros 70 migrantes no mar, elevando assim o número total de pessoas a bordo para 164. Em ambos os casos, as operações de salvamento tiveram lugar a algumas milhas da costa de Líbia, ou seja, da Líbia, depois de barcos de patrulha líbia se terem aproximado, deixando os migrantes nervosos, segundo a mensagem da SOS Mediterrâneo nas redes sociais. Neste momento, há 265 migrantes no Mediterrâneo à espera de serem desembarcados na Europa, além de Ocean Viking. O Mediterrâneo Central é a rota de migração mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações. A agência da ONU estima que mais de 23.500 pessoas morreram ou desapareceram desde 2014, incluindo 2.048 no ano passado. Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, visita hoje Moscovo, onde irá encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin e com o chefe da diplomacia russa Lavrov, no contexto da ofensiva russa em curso na Ucrânia. Após a visita a Moscovo, Guterres irá ser recebido a 28 de abril em Kiev por chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky. Numa publicação na rede social Twitter, a propósito destas deslocações, no sábado passado, António Guterres escreveu: "Precisamos de passos urgentes para salvar vidas, pôr fim ao sofrimento humano e trazer paz à Ucrânia." A viagem de Guterres à Rússia acontece no momento em que o secretário-geral da ONU tem sido alvo de críticas pela sua alegada passividade em tomar medidas concretas para travar a guerra na Ucrânia. Na semana passada, mais de 200 antigos dirigentes da ONU dirigiram uma carta a António Guterres com um apelo para que seja mais proativo em relação a esse conflito. Os signatários alertaram que, a menos que Guterres atue de forma mais pessoal para assumir a liderança na tentativa de mediar a paz na Ucrânia, as Nações Unidas arriscam não apenas a irrelevância, mas a sua existência continuada. Crioula News Desporto. A seleção de Santiago conquistou este domingo, 24, a primeira edição do Interilhas Futsal Cup de residência, vencendo na final, disputada na pavilhão desportiva Vavá Duarte, a congênere da Brava por 7-3. Num jogo bem disputado e com muito público no recinto interno do Vavá Duarte, o combinado santiaguense esteve melhor na partida e conseguiu impor aos bravenses a primeira derrota na prova. Na primeira partida para a disputa do terceiro lugar, a seleção do Fogo derrotou a de São Vicente por 8-4. Em declarações em Ferprez, o mentor do movimento junto pela oficialização do futsal, Ivan Ramos, disse que o balanço é extremamente positivo. Ivan Ramos anunciou que as inscrições já estão abertas para a realização da prova no escalão feminino, também no Polidesportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia. A organização considerou Kenny Alves, da seleção da Brava, jogador revelação desta primeira edição do Interilhas Futsal Cup de residentes. O núcleo de oficialização do futsal em Santiago Sul, com esta iniciativa, projeta dinamizar ainda mais a modalidade em Santiago Sul, criar eventos de competição e sensibilizar, sobretudo, os jovens para a prática da modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazemos sempre novidade.
melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente no tempo.